Saudações, caros irmãos. Juntos mais uma vez na Casa Espírita para podermos participar dos estudos e dos outros benefícios que estão vigendo na sala, no decurso da reunião. Esperando que todos estejam com as mentes. Como é que o Cornélio Pires fala que a mente da gente deve estar? Ele chama de tesouro maior da vida. É a mente tranquila e sã. Esse que é o tesouro maior da vida. Então, formulo votos para que todos estejam com a mente tranquila e sã. Sã quer dizer sem remorso. Se queres paz e alegria, outro Espírito fala. Ouve este aviso comum. Não desistas do trabalho, nem guardes remorso algum. Quer dizer que sem remorso, a gente está com o tesouro maior da vida, que é a mente tranquila e sã. Tranquila até que não é garantido, não. Às vezes está sã, mas não está tranquila. Mas mente sã não precisa estar tranquila. Assim, pode estar, mas tem uma outra dependência. Né? Para estar tranquila, o indivíduo precisa estar sem nenhuma expectativa de problemática, de conflito. E isso é meio difícil. A gente está sempre pensando que amanhã vai ser um dia, tem tal e tal compromisso e tal. E aí não está tranquilo. Se não está tranquilo, não está sereno. Sem serenidade, a gente perde a defesa. Antigamente as pessoas pensavam que a defesa vinha dos guias, né? Tem um guia bom que me defende. Mas não existe isso não. Ninguém te defende. Não. Mas está na doutrina isso? Bezerra de Menezes, no livro Bezerra, Chico e Você. Tem lá uma passagem neste livro que fala assim: perdoai-nos, caros irmãos, se não podemos derrogar a lei divina para atender os vossos rogos. Olha só. Ele não pode infringir a lei para atender a gente. Às vezes o Espírito benfeitor está perto da gente, conforme está escrito no livro Missionários da Luz. André Luiz descreve o caso da moça que queria fazer um aborto. E os benfeitores estavam lá, lutando ao lado dela para ela não fazer. E ao mesmo tempo tinha dois espíritos desagradáveis lá, querendo que ela fizesse. E ela ouvia os dois e não ouvia os outros, porque ela estava numa faixa de sintonia que captava os malfeitores e não captava os benfeitores. E eles não puderam fazer nada, embora quisessem. E ela abortou. Entrou na consequência. A escolha é livre, mas a consequência não é. Então, quer dizer que defesa é um negócio que antigamente que o pessoal acreditava. Defesa de benfeitores, de guias, de espíritos. Não existe isso. Fala, então a gente está sem defesa. Falei, não. Deus fez um negócio melhor do que esse. Ele colocou a defesa dentro da gente, que é a serenidade. Mantenha a serenidade para você ver. Você fica sereno o dia todo, não? Não, fica ou não fica? Você fica sereno o dia todinho? O que é isso? É mesmo, né? Quantos anos ele tem? 15, 14, 13, 12, 15, 14, 13, 12, é a mesma coisa, né? Não sabe o que é sereno? Não. Sereno é um indivíduo tranquilo, hipofisário.
Sabe o que é isso? Não. Vou explicar um negócio. Tranquilo é um indivíduo que está sem nenhum medo. Nenhum medo. Porque os problemas são as dificuldades. E elas atingem a gente através do medo. Medo é o inimigo. É aquele que faz o mal com a gente. A gente tem medo e não sabe que está com medo. Olha só. Fala, não, medo não tem não. Cruz credo. Faz umas cruzes na cabeça lá para buscar proteção. Fala, não tem proteção de fora. Proteção é de dentro. Essa tranquilidade, esse estado de paz interior. Nenhum medo. Isso é serenidade. Entendeu? Pois é. Então, isso aí defende. A serenidade gera um campo de força. É como se fosse um escudo protetor. Se vierem cargas negativas, através de mentes intranquilas, ou através de espíritos adversos, que querem perturbar e estão perturbando, estão enviando, irradiando cargas mentais. Mas a gente está no tesouro maior da vida, que é a tranquilidade, serenidade. Aí você tem defesa. Agora não saia da serenidade, senão você desliga o campo protetor. Fala, mas é assim? Fala, é assim. Como é que você sabe? Fala, os benfeitores falaram. Falaram com quem? Com você? Falei, não, falaram no livro. O benfeitor não fala com um, ele fala com todos. Está lá no livro. Qual livro? Bom, tem 400 livros espíritas ali à disposição. No decurso, no conjunto deles, está escrito lá. E muitos deles trazem a mesma coisa, falada de outro jeito e tal. Quer dizer que não é preciso ler todos. Mas se você ler aí uns 80 por mês. Por mês. Aqui não é França, lá na França eles leem 35 livros. 35 livros por ano. Aqui no Brasil é máximo um. Média, né? A grande maioria não lê nenhum. Quem lê mais de um faz média para os outros. O Brasil não tem leitura. Mas então, citando os Espíritos, o remorso, vou falar um pouquinho sobre remorso aqui hoje. Remorso. O que eu tinha falado que ia continuar falando hoje, hein? Motivos do aborrecimento? Era isso? Ah, aquele 5 lá. Ah, vou falar naquilo. Porque eu prometi, teve gente que veio só por causa disso. Né? Não quer dizer que não viria. Mas isso atraiu. Então, tem 5 motivos, 5 fatores que são aplicáveis por nós quando estivermos diante de um problema sério chamado culpa. Culpa. Porque a culpa, depois eu falo naquilo. Aliás, nem escrevi ainda, né? Negócio do remorso. Culpa. A culpa. Teve um espírito chamado Milton da Cruz. A gente nem sabe quem que é esse Milton da Cruz. Mas escreveu pelo Chico Xavier. Se escreveu pelo Chico. A mediunidade do Chico endossa o espírito. Você vê que coisa? A gente não sabe quem que é o espírito, mas falou pelo Chico. É espírito de confiável, é de confiança. Milton da Cruz. Aliás, ele escreveu em diferentes livros do Chico, tem poesia dele. É poeta. Escrevia em verso. E ele escreveu um verso sobre a culpa. Um verso não, 4 versos, uma trova.
diz assim, a culpa, seja qual for, vou precisar trocar essas palavras, porque tem gente pequena aqui na sala, né? A culpa, se você não entender alguma palavra, depois pergunta. A culpa, seja qual for, só se esvai quando se troca pelo remédio da dor, da doença que provoca. Tem duas rimas ricas, né? Qual for, remédio da dor. Provoca, troca, só se esvai quando se troca. Quer dizer que a culpa só desaparece da gente quando no lugar dela fica uma dor. E essa dor, a dor da culpa, todo mundo sabe o que é. Porque todo mundo tem culpa de vez em quando. Para dizer a verdade, a gente tem sempre, mas não está lembrando, né? Porque tem culpa consciente e culpa inconsciente. Então a gente não está lembrando da maioria das culpas da gente. Mas quando lembra, se é culpa, a gente sente remorso, sente aquele mal, né? Eu não devia ter feito aquilo. Então a culpa só sai, se esvai, sai da gente, quando ela se troca pelo remédio da dor, que é, aí vem uma dor no lugar dela. O indivíduo culpado já está com a dor do desgosto de ter feito, essa é a dor consciente. Mas tem uma outra dor, que depende do tipo de culpa, porque a culpa às vezes resultou de uma invasão que a gente fez aos direitos, aos espaços dos outros. Qualquer invasão que você faz ao espaço do outro gera uma infração atingível pela lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito atua ali. Aquilo que você fez invasivamente vai acontecer com você. Mas eu fiz com o outro. Pois é, por isso que é reação. A reação é proporcional à ação. A lei de Newton, né? A toda ação corresponde uma reação igual e oposta. Terceira lei de Newton. Então, o resgate das culpas é devido à lei de ação e reação. Ou a lei de causa e efeito, a mesma coisa. Ao fazer qualquer invasão ao direito do outro, você infringe a lei do direito. Fala, mas e ele? Ficou prejudicado e ele não tinha nada com isso. Fala, nunca acontece isso. Todo indivíduo prejudicado tinha algum débito com a lei. É alguma reação de coisa que ele fez. Não existe inocente pagando conta. Na lei divina, não. Mas não tem certos males que acontecem com a gente sem a gente ter feito nada ruim com os outros? Fala, tem. São as provas. Aí, às vezes, males dolorosos que acontecem não é por causa de culpa. Isso é chamado prova. Aqui nesse mundo tem provas, muitas provas. E tem expiações. As expiações é que são o resultado, as expiações são o resultado de culpas. As expiações. E quando a expiação chega, ela decorre de alguma coisa que a gente fez. Aí a saída, a perda da culpa é pela dor. Ela só sai quando se troca pela dor, né, da doença que ela provoca. A culpa provoca uma doença que vai doer, ficando no lugar da culpa. Ou seja, é a expiação. Agora, afora isso,
existem dores que acontecem que não são por expiação, são por prova. A expiação, a gente paga a conta. Na prova, a gente não tem conta para pagar. Então, como é que paga assim mesmo? Aí não paga, não é pagar que chama. É provar, não é expiar. Jesus, por exemplo, não tinha culpa nenhuma para expiar. E sofreu muito. Principalmente no episódio da crucificação, sofreu muito. Aquele sofrimento de Jesus é expiação? Falei, não. Ele não tinha expiação para resgatar. Então não foi por quê? Foi prova. Mas ele precisava da prova? Ele não precisava. Mas a humanidade precisava. Porque com aquilo que aconteceu com ele, todo mundo, o cristianismo, teve uma ênfase, uma propaganda brutal, né? uma divulgação, tanto que explodiu no mundo todo. Até hoje, o cristianismo existe por causa do episódio da cruz. Então Jesus entrou nele por necessidade, ele sabia disso. Tanto que ele avisou antes que ia passar pelos tormentos. E até o Pedro ainda falou para ele, Senhor, que isso tal não aconteça. O Pedro quis se consolar, falou, não deixe isso acontecer não. O senhor vai padecer e tal, não. Pedro, por afeto, né? Ele assim, é necessário, Simão. É necessário. Quer dizer que era um episódio necessário. Ele sabia disso. Porque senão ele podia ter escapado. Era só ele querer. Noutras vezes, antes da crucificação, bem antes, eles quiseram endeusá-lo. Um dia lá que ele fez umas coisas, o pessoal ficou muito admirado. E ele estava assim num canto. E eles fecharam lá para levantar ele e carregar, que nem jogador de futebol, né? E o cara do futebol, quando é carregado, ele fica lá em cima sendo carregado e adorando aquilo, né? Yes, sou mesmo, carrega aí, tá? Jesus falou, não, esta eu preciso escapar. E sumiu. Diz o Evangelho que ele desapareceu. Apareceu lá no campo depois. Ele não podia ter feito isso no dia da cruz. Os soldados vieram prender ele e falaram assim, atenção, vocês todos são formiga. Aí todo mundo caía lá no chão, formiga. Ele fez isso. Por que não? Ele tinha que exemplificar o que ele falou. Se alguém vos ferir numa das faces, ofertai também a outra. Não é? Quem falou isso e divulgou uma doutrina assim, na hora que alguém vem ferir, ele reage. Fala, o que o senhor falou lá? O senhor está reagindo aí? Quer dizer, ele estragava o Evangelho. Isso tudo é ele que sabia. E ele que falou. Então o episódio da cruz era necessário. E foi uma provação feroz. Aguentou escárnio, humilhação. Bateram no rosto dele. Puseram uma coroa de espinhos muito pontudos, dolorosos na cabeça dele. Furou a cabeça dele em vários lugares. Vazou sangue. Não é pelo sangue, é pela dor. Doeu. Ele sentiu a dor. Deram 39 chicotadas romanas. O chicote romano era um chicote especial para tortura. Ele tinha preguinhos e taxinhas, uns negócios, grampinhos assim de machucar. Cada chicotada, além do couro fino, que dói, ainda tem as pontas que furam. 39 daquelas. Era tortura para bandido mesmo. E ele foi torturado como bandido comum. E ele suportou.
Teve um filme que eles fizeram, aquele do Mel Gibson, sobre Jesus. Aquele filme foi o mais real de todos que eu já vi. Na hora das chicotadas, o indivíduo que estava fazendo o papel, é claro que ele não tomou as chicotadas, né? Mas eles lá arrumam um jeito de mostrar que tomou. Eles fazem uma chicotada, depois transferem e tal, por computação gráfica e tal. Então as costas estão lá, você vê o chicote caindo nas costas do sujeito. Do mesmo jeito que eles fazem aquele macaco que fala, né? E fala direitinho e tal. Aquilo é um sujeito, uma pessoa, com a cara do macaco que foi transferida por computação gráfica. Tirou a cara, botou a outra e tal, e já está tudo feito, agora só aparece a fisionomia do artista por trás. Tanto que o macaco faz assim, ó. E é um macaco aquele trem lá. Faz fisionomias. A técnica é muito grande hoje, né? Então, no filme eles fizeram isso. E Jesus tomou 39 chicotadas. E ele tremia de dor. Cada chicotada assim, ele tremia. Aí você tinha a impressão que era real aquilo. Falei, esse cara está apanhando mesmo. Falei, nossa, o sujeito aí, esse artista está... Será que ele foi pago para levar 39 chicotadas? Desse jeito? Acho que ninguém aceita dinheiro para isso, né? Não sei se aceita, talvez tenha gente que aceite, né? O cara está devendo muito. Tem uma oportunidade de tomar 39 chicotadas e ficar livre da dívida? Ou então ganhar o dinheiro para ir lá pagar? É capaz de ele aceitar, conforme a situação, né? Mas no normal, a gente teoricamente sabe que não é para aceitar isso. Por que eu estou falando isso, hein? Por que eu falei esse negócio de Jesus? Aproveitei a deixa para falar. Hein? Para mostrar a diferença entre expiação. Você não pode faltar nas palestras mais não, viu? Sabe tudo que eu estava falando, né? Aí a expiação, aquilo que Jesus passou, que foi uma dor atroz, não era expiação. Então era o quê? Só tem dois, se não é um, é outro. Então é prova. Porque prova é um sofrimento antecipado. Quer dizer, você sofre agora e constrói o futuro. Na expiação é um sofrimento postergado. Quer dizer, você pecou antes e sofre depois. Essa é a expiação. Agora, na prova, você sofre antes e desfruta depois. Na prova, a gente está passando por dificuldade para construir vantagens posteriores, construir caráter. Muito comum acontecer isso. Construir dignidade, construir virtude. Difícil, certa virtude, indivíduo tem dificuldade em adquirir, passa por umas provas pesadas. Por exemplo, uma obsessão. O sujeito sofre uma obsessão aí, espíritos perturbadores dominam o sujeito, subjugam, produz coisa ruim nele durante anos. 30, 40, 50, 60 anos. Daí o cara morre. O obsessor se desliga dele e ele agora não morreu, ele só desencarnou. E sai do lado de lá na posse de grande paciência, grande humildade, grande aceitação, grande tranquilidade, mesmo na dor. Quer dizer, você teve um progresso fantástico. Então, mas não foi expiação, não. Bom, na expiação também acontece do indivíduo melhorar o caráter. Porque aliás, o que a expiação pretende é melhorar o caráter do sujeito. Porque ele sofrendo, ele altera
Ele está sofrendo porque ele fez sofrer. Ele está aprendendo que aquilo que ele fez não se faz. Porque se faz, olha aí, doeu para danar. Além disso, então ele aprendeu. Porque a lei divina não tem interesse em cobrar. É por isso que a gente não deve falar que o sujeito está pagando a dívida. Não deve falar isso. Porque não é correto. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu ali é que ele está construindo caráter. Ele está... que a lei divina é educativa, não é punitiva. Ela não vai fazer você sofrer porque você fez sofrer. Se bem que acontece isso. Quem sofreu, quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Disseram os Espíritos. O Cornélio Pires fala isso numa trova. Quem fez sofrer, vem sofrer. Quem bateu, vem apanhar. Mas por que vem? É porque ele precisa aprender a não fazer isso. E ele não vai aprender a não ser pela dor. Porque ele já recusou o convite pela dor menor, que era através do estudo, da reflexão, da conclusão e da decisão. Estudou, aprendeu, concluiu, não faço isso mais. Isso aí não é fácil chamar, mas é muito mais fácil do que aprender pela dor. Você aprende ou pelo conhecimento, pelo aprendizado, ou pela dor. São os dois ralos que a lei divina usa. Tem o ralo grosso, que é o do conhecimento, e o ralo fino, que é o da dor. Você, quando o ralo grosso chegar, entra nele para valer, assuma, porque senão vem o ralo fino depois, e o ralo fino dói. Então não entra no ralo fino não, foge dele. Então o que eu tenho que fazer? Fica o pé no bem, por convite. Convidaram você para entrar no bem, entre. Mas eu não acredito muito nesse negócio de bem não, eu falo assim. Vai vir um ralo fino depois. Porque a lei divina vai fazer você progredir, queira ou não. Você está aqui na Terra de passagem. Só que a gente fez o objetivo total da vida, essa vida aqui na Terra. Corre atrás Bom, a gente corre atrás do dinheiro, né? Porque o dinheiro compra as outras duas coisas que a gente precisa. Que é conforto e beleza. São essas duas que a gente precisa. Tudo que é bonito eu quero. Carro bonito, casa bonita, né? Rua bonita, cidade bonita, jardins. Vou para Bruxelas, ver os jardins de Bruxelas, os mais bonitos do mundo. Agora tem Dubai lá que fizeram mais bonito que o de Bruxelas. Aquele Dubai lá é dureza, né? Vocês viram aquele? Viram já? Jardim lá de Dubai? É só entrar no YouTube, gente. YouTube bate o mundo todo na sua frente. Nunca viu o Jardim de Dubai? Já viu, não já? Conta aí como é que é. Eu vi, mas não conta. Bom, então, a lei divina, sendo educativa, ela não faz o indivíduo espiar para pagar conta. Ela faz o indivíduo espiar para ele aprender. E às vezes, para ele aprender direitinho a não fazer certa coisa, é aquilo ali que vai acontecer com ele. Para ele depois ver que, se você gosta de receitar remédio amargoso para os outros, vai ter uma hora que alguém vai receitar remédio amargoso para você, e você vai tomar e falar, nossa, nunca mais receito isso para ninguém. É isso aí. É isso que a lei divina quer. Quer dizer, ela trabalha para isso acontecer com a pessoa. E está acontecendo. Nós estamos aqui, tomando remédio amargoso. Nós estamos aqui. Por que a nossa vida é tão diferente daquilo que a gente queria? Todo mundo. Pega um, você não acha um que está acontecendo tudo que ele queria. Está muito diferente. A gente foi ensinado a se adaptar, né?
tá diferente, mas eu vou gostar. Vou gostar do que eu tenho aqui, porque eu não sou tonto. É isso que eu tenho, eu vou gostar. Porque senão eu fico sem gostar de nada. Porque aquilo que eu queria mesmo, eu não tenho. Eu quero uma casa de curvas do Aquiles. Já viram as casas em curva do Aquiles? Entra no YouTube, já ouviu falar em YouTube? Olha lá, Aquiles, casas em curva. Você vai falar assim, nossa, nunca vi falar sequer que podia existir uma casa assim. Não, tem dezenas, ele faz esse tipo de casa para os outros. É só ter dinheiro que ele faz. Manda aquela para você. É arquiteto. Ele desenha, e a mulher dele decora, e a casa fica. Olha lá no YouTube. Eu olho aqui lá e falo, nossa, aqui não é a terra, é a terra depois do dia 20 de julho de 2019. Aí a terra vai entrar numa onda de progresso fantástica. Essas casas do Aquiles são todas desse jeito aí. Como é que vai ser o mundo? Dia que chegar 2019, 20 de julho, 5h30 da tarde, a hora que terminar o prazo, aí começa a outra fase da Terra, mundo de regeneração. Já viram falar isso? Não? Viram falar? Todo mundo ouviu, né? Então está sabendo que foi anteontem, né? Quer dizer que acabou o prazo lá. E agora, aquilo lá, tu fala, mas será que é verdade? Eu falo assim, é verdade. Eu não aceitava muito aquilo, não, até estudar seriamente aquilo. Tem 22 livros do Chico falando, cada um fala. Teve um sujeito que fez uma coletânea das citações nos diferentes livros do Chico. Para concluir, aí ele junta tudo e forma aquela profecia que foi feita. Mas é Espírito que falou aqui, e desde 1969 que eles estão falando. Quando começou a data lá, né? Os Espíritos estão falando. Então aconteceu, agora você está no mundo de regeneração. Você não pode desrespeitar os outros, mas não. Porque agora ou você fica aqui ou vai embora para outro planeta. Tem um outro planeta que não precisa ser perto daqui, não. Pode ser lá para o lado do beirado do inferno, lá para aquela distância, lá na outra galáxia. Pode ser para lá de Andrômeda. Andrômeda é a galáxia mais perto da nossa, né? Para atravessar a nossa galáxia, você precisa viajar 100 mil anos com a velocidade da luz. Olha só, para atravessar a galáxia toda, a nossa aqui, até chegar em Andrômeda, que é mais longe do que o tamanho dessa daqui. Aí começa a outra galáxia, a mais perto. E então esses prazos aí, essas distâncias aí, são enormes, né? Eu estava falando o que é mesmo? O que eu estava falando? Antes de falar da galáxia. Se não falar, eu pergunto para ela, hein? Remédio amargoso. Mais para trás um pouquinho, eu estava falando do remédio amargoso, né? Depois do remédio amargoso e antes da galáxia, eu estava falando o quê? Porque senão vocês não estão prestando atenção. E eu estou querendo é isso. Porque eu sei o que eu estava falando. O que é? Se ninguém sabe, eu vou embora para casa. Hein? Autoexpiação? Provas e expiações. Estava falando disso. Né? Daí é que surgiu aquilo ali e tal. Depois, a última coisa que eu falei antes de galáxia, o que foi? Isso, garoto. Grudou. É isso aí.
Estava falando da data limite. Da data limite que é 20 de julho, que terminou o prazo, e eu estava dizendo que se você agora tem que fazer um esforço, mais esforço, não quer dizer que não vem fazendo não, mais esforço em cima da dignidade moral. Porque a dignidade moral, quer dizer, aquele comportamento ético, esforçado, porque nós, para praticarmos ética, a gente tem que esforçar. Porque a gente não tem muita ética. A gente tem muito interesse. A gente é interesseiro. A gente. Ética é o interesse do outro, não é o da gente. O da gente é levar vantagem. Isto é o normal do ser humano. Pode ver que é o seu também. Esse negócio do outro é muito vago para nós. Agora que nós estamos começando a estudar esse assunto de outro, e mas a gente não sabe viver em função do direito do outro. A gente está muito em cima do nosso desejo, da nossa realização. É muito dominante isso. E nós agora que estamos começando a aprender sobre o que significa esse negócio de o outro, amar o outro. Bom, amar o outro é totalmente impossível. Nós não sabemos nem o que é esse negócio de outro e nem negócio de amor. Nós não sabemos. Amor, nós estamos longe de saber o que é. Nós, por enquanto, estamos praticando bem-querer. Está longe de ser amor. Mas vamos chegar lá, porque nós estamos indo para lá. O pessoal espírita, que eu saiba, se não é o único, é um dos poucos, pessoal. Dos poucos pessoais, não é? Porque tem outros pessoais por aí. Mas o pessoal espírita é que está tendo esse tipo de estudo, de informação. Porque falar amor ao próximo sem saber o que é, todo mundo está falando há muito tempo. Desde que Jesus falou, eles estão repetindo. Precisa amar o próximo como a si mesmo. Não sabe o que significa isso. Agora nós estamos começando a formar uma ideia. E depois de formar uma ideia bem boa, a gente concluiu que não sabemos o que é o amor. Não temos ideia. Porque para começar a amar, a gente tem que ter uma noção nítida do que significa o direito do outro. E nós temos pouca ideia disso. Nós não temos vivência nenhuma disso. Tanto que a gente fala, conclui, todo mundo fica feliz de ter entendido, e na hora que chega em casa, o irmão da gente fala assim, sai daí, deixa eu sentar aí. O irmão, ele fala, moleque, vai te catar para lá, só. Aí, na hora, a gente fala, desse jeito, é ou não é? Ou seja, o irmão não é um próximo, não sabemos mexer com isso. Então, como é que ele devia fazer? Devia sorrir e falar assim, meu irmãozinho, você quer sentar nesse lugar que eu estou? Não concorda em sentar aqui nesse daqui? Eu, não, quero esse daí. Fala, tá bom, então eu vou sentar ali e você senta nesse. Assisti um cowboy, onde o cara era fastest gun. Já ouviram falar essa palavra? Fastest gun. Quem sabe inglês sabe o que quer dizer isso. Fastest gun quer dizer gatilho rápido. Fastest, muito rápido. Gun, arma. Fastest gun é aquele cara que saca em tão alta velocidade que o outro lado não tem chance. Já assistiu filme assim, não? Nunca? Nunca assistiu um filme de Fastest Gun? Eu vou te contar um. O filme chama de Fastest Gun, o filme a gente chama assim, Fastest Gunners Alive. O nome do filme. Quer dizer, o gatilho mais rápido. Se for traduzir em pedra letra, quer dizer, o cara ficou vivo porque ele tinha um gatilho relâmpago. Fastest Gun is Alive. E ele era assim, Fastest Gun. Mas ele tinha uma esposa que era
muito enérgica com esse negócio da dignidade moral. E aí ela sofria muito quando ele até falava nesse negócio de arma e tal. Então eles mudaram lá para uma cidadezinha pacata, lá no oeste, lá no longínquo oeste, lá no far oeste. É isso que quer dizer faroeste, né? Então, mudaram para lá. E aí ele não usava arma. Não usava, mexia, era pacato e tal. E um dia, chegou um desses bandidos, que são muito rápidos, são festas grandes também, e eles ficam procurando para ver se tem algum outro que é muito rápido. Porque aí ele vai desafiar, porque ele não admite que haja alguém mais rápido que ele. E aí ele tem que duelar com o sujeito. No cinema é muito comum esse tipo de coisa, né? Então naquele filme tinha isso. E esse cara chegou lá, e o mocinho estava sentado lá numa cadeira, e o Festas Gano chegou, o bandido, e falou: você está sentado na minha cadeira. Levanta daí que eu quero sentar. Essa cadeira é minha. Ele que era Festas Gano, mas não andava armado. Ele falou: olha, moço, tem muita cadeira aqui, ó. Todas elas estão disponíveis para o senhor. Assim, mas eu quero essa daí, que é a minha. Assim, bom, se o senhor quer, então eu vou atender o senhor, com licença. E saiu e sentou duas para cá, assim, para ficar longe dele. Aí ele falou assim: essa daí também é minha, eu quero sentar nela. Aí ele levantou e falou assim: o senhor fala qual dessas cadeiras que eu posso sentar, que não é do senhor, porque aí nós poupamos tempo. Aí o bandido falou assim: todas aqui são minhas. E assim, tudo bem, então, nesse caso eu vou ficar lá naquela ponta em pé. E foi para lá. Chegou lá. Aí esse bandido estava fumando um charuto e o mocinho estava tomando não sei o que ele estava tomando, deve ser salsa parrilha. No cinema, toda vez que não é uísque, é salsa parrilha, né? Hein? Não, aquilo é no México. Lá no americano, quando não é bebida alcoólica, é salsa parrilha. É isso que aparece nos faroestes lá. E ele devia estar tomando salsa parrilha. Aí o bandido chegou lá e falou assim: o senhor está ocupando um espaço que é meu. Ele disse: mas como? Do senhor é lá. Aí ele jogou o charuto dele dentro da bebida do mocinho. Ele falou assim: é meu. Eu quero que o senhor beba essa bebida aí agora. Aí ele falou assim: olha, eu estou fazendo todo o possível para não brigar com o senhor. Mas já que o senhor insiste tanto, eu também não posso ser tão desrespeitado assim. De modo que eu vou dar uma surra no senhor com um dedo. Esse aqui, ó. Ou o senhor quer um outro? Serve esse. Aí o bandido ficou olhando para ele assim, então vai ser com esse dedo aqui. Fez assim, aí falou assim: pronto, vem. Aí o bandido veio e ele deu uma dedada nele assim, tum. Aí o bandido quase caiu de dor lá. E voltou, e ele bateu no sujeito com o dedo, no bandido. E você, isso é para o senhor aprender a respeitar uma pessoa que já deu grandes demonstrações de não querer incomodar. Só isso. Agora, eu tenho o direito também de não ser incomodado. Até aí não tem nada de festa cigana, né? Mas eu não vou continuar contando não, porque esse faroeste é comprido e eu tenho que voltar para o estudo aqui. Depois, se querendo, eu te conto o resto. Então, respeitar direito dos outros
é um negócio que nós não temos muita ideia. Nós sabemos o que é desrespeito grande. Aí a gente tem uma ideia. Isso que eu contei aqui é um desrespeito grande. Mas os desrespeitos que nós fazemos em casa são menores. E que os nossos parentes fazem conosco também são desrespeitos pequenos. E a gente lida com isso o tempo todo. Mas a gente não trata os parentes com extremo carinho, não. A gente só trata com extremo carinho quando o parente mora fora e vem visitar a gente. E vai ficar uns 3, 4 dias só. Aí a gente trata com extremo carinho, é ou não é? Aí é extremo carinho. Eu lembro disso quando as minhas irmãs vinham da escola, ficavam o tempo todo para lá. Quando voltavam, eu tinha um negócio com elas que era doído, né? Mas na medida que ia passando uns dias, eu ia caindo no meu normal e começava a desrespeitar um pouco. Aí elas cobravam assim: você está fazendo isso comigo? Eu vou embora daqui a uns dias. Daqui a semana que vem eu já estou indo embora. Na hora que eu for embora, você vai ficar chorando aí. E isso era verdade, eu chorava muito de saudade delas. Aí eu consertava na hora, voltava a tratar com extremo carinho. Mas extremo carinho relativo, viu? Porque o meu extremo carinho pode ser pequeno e tal, né? Então, a gente não tem essa competência de lidar com dificuldades assim dos outros em casa. Então, a gente caindo numa culpa, a culpa às vezes cai em cima de você e você nem sabe de onde que ela veio. Outras vezes você sabe. Essas que a gente não sabe de onde veio, não são as culpas inconscientes, não. As inconscientes são aquelas que estão lá machucando a gente e a gente não sabe o que é que a gente tem. Só sabe que tem um negócio que está desagradando muito e a gente não sabe o que é. Essa é a culpa inconsciente. É muito mais difícil de tirar e de tratar, etc. Mas a culpa consciente é mais fácil de tratar. Porque a culpa consciente, essa aqui é a consciente, consciente. A culpa consciente, essa daqui, a gente vai tratar em 5 pontos. Em 5 procedimentos. 5. Agora, o que é a culpa? É a noção consciente que a gente tem, essa aí, né? Culpa consciente. A noção consciente que a gente tem de que fez uma coisa errada. E a gente agora está sofrendo por pensar nisso. Quer dizer, eu errei feio. E estou sofrendo por isso. E como eu sei que foi erro verdadeiro mesmo, prejudiquei, errei, então eu não estou conseguindo ficar livre dessa dor de arrependimento que eu estou sentindo por causa daquilo que eu fiz. E então, neste caso, eu precisava de saber o que é que eu devo fazer comigo para dar um jeito de perder essa dor da culpa. Alguém chega e fala assim: olha, você precisa se perdoar. Você, tá fora. Eu não mereço perdão. Eu não aceito isso. Assim, bom, você precisa se perdoar. Porque ficar com a culpa do jeito que você está aí é muito penoso e não ajuda nada, não resolve nada. Você está sofrendo a troco de nada, porque você não está lucrando com a dor. Você precisa se perdoar. Aí a pessoa fala: nem quero. Quer dizer, quando a gente não quer se perdoar porque não merece, aí a gente não se perdoa e continua com a culpa.
E agora a culpa, seja qual for, só vai sair quando se troca pelo remédio da dor, da doença que ela provoca. Como diz o Espírito lá, Milton da Cruz. No livro Rosas com Amor, fala isso. Aí, convencer o indivíduo que ele precisa se perdoar não é fácil. Parentes geralmente não conseguem. Quer dizer que isso aqui é coisa que a gente praticamente não ouve falar. Agora, no consultório psicológico, se o indivíduo tiver com uma culpa dessa, aí lá a gente pode ensinar para ele esses 5 pontos aqui, que ele vai aderir. Agora, tirando do consultório, uma palestra. Numa palestra também a gente pode, porque não é coisa da gente, né? É uma coisa teórica lá na lousa, o orador está falando naquilo, a gente vai aprender para eventualmente conseguir aplicar na gente, porque não é garantido que você vai conseguir aplicar em você. Mas, quando for, você tem que seguir 5 passos. O primeiro passo chama-se consciência. Consciência do erro. Consciência do erro. Primeiro passo. Quer dizer, você vai fazer o que foi que eu fiz e vai explorar isso. Explorar com detalhe, com rigor, com eficiência. O que foi que eu fiz? Não mistura outras coisas não, só isso. Esse primeiro tempo é só isso. Tomar consciência profunda e total do erro cometido. O que foi que eu fiz? Começando do começo. O que foi que eu errei? Eu fiz assim, e fiz assim e tal. O sujeito ainda falou, por favor, não faz isso, e eu fiz e tal. Quer dizer, você não tenha pena de você, não. Explore o máximo que você puder o erro cometido. Gasta uns 5 minutos ou 10 minutos explorando o erro, só o erro. Não para você, não vou fazer mais isso. Não pode, não. Agora é só o erro que você tem que falar. O que foi que eu fiz? Explorar isso. Na hora que acabar de explorar, e que você não achar mais nada para falar de novo, se você falar agora, você está repetindo. Então acabou o assunto. Acabou. Então eu vou parar com isso. E vou entrar na fase 2. E não volto mais lá, não. Não volto mais nunca lá. Eu já fiz aquilo que tinha que fazer. Por isso que eu fiz bem feito. Por isso que precisa fazer bem feito. Agora eu vou para a fase 2. A fase 2 é analisar a expectativa. Não, expectativa não. Não é expectativa não. Analisar a alternativa. Analisar a alternativa. Quer dizer, o que é que eu fiz, eu já analisei. Agora, o que é que eu devia ter feito? Qual era a minha alternativa lá, quando eu errei? Eu não fui na alternativa, eu fui no erro. Mas qual era a alternativa? Analisar. O que é que eu deveria ter feito? Aí você capricha. Eu devia ter feito assim. Na hora que eu falei aquilo, não devia ter falado. Devia ter falado uma outra coisa, ou não falado nada. Então, você explora de todos os modos possíveis o que é que seria correto fazer lá na hora que você fez incorreto. Terminado aqui de explorar muito bem o que devia ter feito, você para com isso.
e declara que esta parte aqui está encerrada. E que você não volta mais aqui. E vai para a terceira fase. Terceira fase. Decisão de agir apenas na fase, na hipótese, chamar de hipótese, botar minúsculo, né? Hipótese. Na hipótese 2. Qual que é a hipótese 2? Aquela ali, ó. Alternativa. É o que é que eu deveria ter feito. No futuro, eu tomei a decisão firme e solene de, no futuro, na hora que surgir o ensejo, eu adotarei, eu agirei exclusivamente em cima da alternativa 2. Ou seja, da hipótese 2 lá. O que é que eu deveria ter feito? É isso que eu farei. O 1 eu não farei mais, farei o 2. Tomei a decisão aqui no 3. Tomei a decisão. E com isso, na hora que está tomada a decisão, eu declaro que está encerrada a fase 3. E não volto mais lá, nem na 2, nem na 1. E nem na 3. Não volto mais. Agora eu vou para a fase 4. Declaração de auto-perdão. Declaro solenemente que estou perdoado. Mas por quê? Porque eu já analisei direitinho o erro. Já prometi já estudei direitinho o que é que eu devia ter feito. Já prometi que eu não vou fazer aquilo, vou fazer isso aqui. Eu prometi para mim, através de decisão. Não quer dizer que eu conseguirei, não. Mas eu não preciso garantir que eu consigo. Eu só preciso garantir que eu quero tentar. É isso que eu garanto. Você garante que você vai conseguir? Eu falei, não garanto que eu vou conseguir. Você vai passar no concurso? Eu falei, não garanto. O que eu garanto é que eu estou estudando muito, quero passar e vou lá fazer todo o esforço que está no meu alcance. É isso que eu garanto. Mas que eu não posso garantir. Não é? Eu tenho que reconhecer a minha limitação. Então a garantia aqui, é a declaração de auto-perdão, porque eu já fiz o que eu podia fazer. Nesse momento aqui, tudo que eu podia fazer era isso aqui. Eu já fiz isso. Agora, eu me perdoo. Por que você está se perdoando? Porque eu preciso de ter a consciência livre para poder agir. Senão não vou mais nem viver, vou ficar só culpado aqui o tempo todo. Aí que droga, aí que droga. Não tem que falar isso. Eu tenho que render. Para render eu explorei já descobri o que é. Já descobri o que devia. Já descobri que eu quero fazer isso aqui, não aquilo lá. O que mais que eu posso fazer? Então, se eu já fiz tudo, agora não adianta fazer mais nada, a não ser declaro que estou perdoado. Negão, você não pode se perdoar, não. Tem um resgate aí para frente, assim, tudo bem. Na hora que ele vier, será bem-vindo. Mas nesse momento aqui agora, eu tenho que fazer isso aqui, é recuperar a minha serenidade para poder continuar vivendo. Ou você quer que eu suicide por causa disso? Esse verbo suicida é um verbo estranho, né? Sui, em latim, quer dizer ele. Sui. E eu não posso falar, eu suicido. Eu tinha que falar, eu meicido.
Mas a palavra não existe, né? O que existe é eu suicídio. Eu mato ele a mim. É isso que tem que falar. Bom, mas como é a palavra, deixa para lá. Então, declaração de auto-perdão. E agora, não volto mais aqui também não. Dou esse assunto aqui, ó, encerrado. Esse do perdão. E vou para a quinta fase. Qual que é a quinta? Dou o assunto por. Que palavra que eu escrevi aqui? Todo mundo sabe, né? Encerrado. E a gente tem que falar isso serenamente, solenemente. Dou este assunto por encerrado. Porque se você fez essas declarações aqui, tomou a decisão falada, firme, tomou a declaração aqui, deu a declaração, e agora dou o assunto por encerrado solenemente, o seu psiquismo adere a isso. Porque é uma coisa solene que você fez. É assim, auto-hipnose com força maiúscula. Aí, se você fizer isso, você vai sentir uma paz que você não conhecia. Mesmo sendo culpado do erro lá. É por isso que ele é destruidor da culpa. É o remédio da culpa. Vamos, o Milton da Cruz não falou que a culpa só desaparece quando a dor como remédio chega? Assim, pois é, mas aquilo lá já é a reparação. Porque o meu psiquismo já mudou aqui, ó. Eu agora já aceitei o erro. Você fez aquilo lá? Fiz. E está aí tão treinando, assim, tão sereno. É. Como é que você consegue? Assim, usei recurso. Mas você está errado. Eu falei assim, não. O erro, a expiação que eu tenho que fazer por causa daquilo lá, estando inscrita na lei, ela vai vir para mim. Enquanto eu espero, eu não vou ficar chorando, não. Eu vou chupar uma bela talhada de melancia, daquelas bem vermelhinhas. É isso aí que eu vou fazer. Não vou ficar chorando, não. Vou comprar uns morangos, comprar sorvete que bom, de morango, e misturar os morangos no sorvete, amolecer o sorvete um pouquinho para ele ficar bem móvel, né? E aí vou misturar os morangos e comer um por um ao sabor da maravilha do sorvete que bom. Não sou sócio da que bom não, hein? Só gosto daquele sorvete. E com isso eu sei que o próprio, vocês vieram de longe à toa, né? Para vir lá para escutar isso, é isso aí? Falei, mas não despreze isso não, hein? Esse negócio é sério. A experiência já mostrou que isso funciona. E funciona bem. Pode usar que funciona. Agora, não vai sair metendo a mão na cara dos outros por aí e depois corre lá e aplica aquilo. Aí não vai funcionar, né? Tem que ser sério, levar a sério o negócio. Agora, eu falei para vocês que nós hoje íamos tratar do remorso. O remorso, que é parente desse assunto aí. O remorso é aquele arrependimento de ter feito um erro. O remédio está aqui, ó, porque o remorso é a dor momentânea da lembrança. Mas na hora que passa o remorso, vem a culpa. O remorso vai desembocar na culpa. E aqui é antes da culpa. É o remorso. Então eu fiz um estudo sobre o remorso que é interessante. Eu estou até querendo fazer uma projeção. Na outra semana, quando eu voltar, de hoje a 15 dias,
eu vou fazer isso. Eu vou trazer uma... Eu já escrevi, eu estava fazendo o esqueleto lá do estudo. E tem uns lances que são muito interessantes para a gente analisar na vida da gente, né? Sobre esse assunto, sobre o remorso. É o remorso, a noção de autossuficiência, a noção de conveniência, o estudo da conveniência, está tudo aqui naquele estudo lá. E como é que a gente tem lidado com esse tipo de problema? E é bom a gente estudar esse assunto, porque a gente descobre um outro jeito de encarar as dificuldades que surgem e conhecer melhor um pouquinho a gente. Porque a gente não tem muita noção de como é que a gente age nas diferentes provocações. É por isso que se diz que a gente não se conhece. Então, praticamente ninguém se conhece. Você não sabe do que você é capaz de erro. Você não sabe. Você não foi jogado em situação limite. Nenhuma situação limite. Então, você não sabe mais se comporta. Você tem capacidade de matar aí dentro de você, tranquila e serena, aguardando o momento. Eu tenho. Eu não quero matar. Eu sei que não. Nem pensa, nem quer, nem nada. Mas você sabe que você tem a capacidade? Não, eu não tenho, não. Você já ouviu falar em filho? Pega alguém torturando a sua filha na sua frente. E depois solta uma mão sua e põe uma tesoura ali perto de você. Você pega a tesoura e vai enfiar no cara lá. Se não for uma tesoura, for uma 45, você pega a 45 e descarrega lá no sujeito lá. Mas por quê? Porque você foi posto numa situação limite. Mas o que quer dizer aquilo que Jesus falou lá, que tem que amar o adversário, que tem que perdoar em todas as situações? O que quer dizer aquilo? Você acredita naquilo? Fala, sim, acredito sim. Então, como é que fica? Olha, eu tenho que me conhecer, que é coisa que eu não sei, não me conheço. Eu não sei do que eu sou capaz. E outra coisa, eu não me conheço para o lado do bem também não. Eu não sou capaz de dar conta, de informar, se eu diante de uma situação limite, como é que eu agiria no bem. Talvez eu agisse de um modo sensacional, do qual eu nem tenho ideia. Talvez. É possível, eu não me conheço. Então, aquele negócio lá que o Sócrates falou, que aliás ele não inventou aquilo não, hein? Aquele negócio do conhece-te a ti mesmo lá, que o Sócrates falou, né? O Sócrates falou aquela famosa frase lá, a única coisa que eu realmente sei é que, na verdade, nada sei. Quer dizer, um cara falar isso, da altura dele, alta compostura de reflexão, de meditação, com pensamentos profundos, e chegar a uma conclusão dessa, é porque ele meditou muito e começou a se conhecer um pouquinho. E quando ele vislumbrou a extensão do saber, em comparação com o tanto que ele conhecia, ele falou assim, o que eu sei é nada. Então, na verdade, eu nada sei. O Descartes foi outro que descobriu isso, outro filósofo, né? Sabe que o Sócrates viveu lá em 380, 400 e pouco antes de Cristo? E o Descartes viveu aqui em 1600 e pouco, tá? Quando publicou os livros, 1615, 1620, tá? Aqueles livros lá do Descartes, lá na Teoria do Método, né?
aquelas coisas lá. E o Descartes falou uma coisa que dá a ideia que ele estava atrás de conhecer-se. Ele estava começando a se conhecer. Mas um filósofo profundo, hein? Muito profundo. Criador do método científico, método cartesiano, que Descartes em latim é Cartesius. Cartesius, né? Então ele chamava Cartésio. Por isso o método cartesiano, método dele, de Descartes. E ele então falou assim: eu trocaria tranquilamente tudo que eu sei pela metade do que não sei. Eu até lendo isso, falei assim, esse Descartes aqui está meio vaidoso um pouquinho. Porque eu trocaria tudo que eu sei por 1/1000º do que eu não sei. Porque hoje em dia eu sei que o tanto que eu não sei é tão grande que 1/1000º já vai me botar um sábio maior do mundo. Se eu dominar 1/1000º do que eu não sei. Então, gente, esses estudos aqui vão levando a gente a ter uma noção melhor da gente mesmo. E isso dá um sentimento de humildade, porque a gente descobre que a gente tem muita capacidade de não agir certo. Muita capacidade. Então dá um sentimento de humildade perante, e faz a ele começar a entender o outro, chamado próximo. Porque o outro lá também, ele tem o direito de ter explicação boa para este erro que ele fez comigo. Ele tem direito de ter uma explicação boa. Eu nem estou atrás disso. Eu estou condenando o cara pelo que ele fez. E se eu não passar por esse caminho de tentar entender por que as pessoas agem do jeito que elas agem, se eu não passar por esse caminho, eu não vou ser capaz de perdoar ninguém. Não vou ser capaz. E perdoar é um objetivo importante demais. Mas se eu não analisar por que o cara fez aquilo, eu não conseguirei perdoar. Então tem uma série de decorrências que vão levando a gente a ser capaz de fazer uma coisinha que às vezes a gente quer. Por exemplo, essa de perdoar. Você sabia que praticamente ninguém está perdoando? Não, já perdoei, vai. Isso é conversa. Você sabe o tanto de emoção desagradável que ficou dentro de você por causa daquilo lá? Você sabe, não? O que é perdoar? Perdoar é jogar toda a emoção desagradável fora. Toda. Agora, falar que perdoei não quer dizer que a emoção desagradável saiu. Ela não saiu. Mas você está, não, já perdoei, vamos começar de novo. Tá? Não vai começar de novo porque você não perdoou. E outra coisa, quando você não perdoou, a emoção está lá e ela vai prejudicar você. Mas tem uma opção de coisa ruim que vai acontecer com você por causa disso aí. Quer dizer que jogar essa emoção fora é do seu interesse de saúde. Jesus não estava querendo que você perdoasse para ir para o céu, não. Ele estava querendo que você perdoasse para que você ficasse sadio aqui na terra. Aprendendo coisa para você fazer reforma íntima. É isso que ele queria. Mas isso aí vai ficar. Esse é o assunto nosso próximo. Nós vamos entrar pegar esse negócio do remorso aí. Eu vou trazer uns slides para projetar e nós vamos analisar já os blocos de pensamento assim, sobre esse assunto. De hoje a 15 dias, nesse mesmo bate-canal. Se gostou do programa, deixa um joinha aí embaixo, ó, só clicar ali. E não é assim que você faz lá? O senhor sabe? Esse garoto aqui tem 15 anos e toda semana ele está aqui escutando palestra. Ah, tá.
Que acabou aqui, rapaz? Estou falando se você, lá no seu computador, tem um site lá e quer que os outros dêem joinha para você lá. Ah, YouTube. Não precisa ser YouTube, não. Seu canal lá. Seu bate-canal. Você não tem lá um bate-canal? Instagram lá, né? Instagram. Gente, então é isso por hoje. Obrigado pela atenção. Tenham uma ótima noite. Voltem para casa na segurança, na alegria e no desejo de acreditar que a gente pode aprender mais coisas nesta vida e melhorar muito a nossa estabilidade emocional. E o aprendizado faz isso com a gente. A outra coisa é a prática do bem. A gente tem que buscar essas duas aí devagarinho. Vão com Deus, ótima noite.